os desafios do jovem cristão nos dias atuais. E baseado naquelas perguntas, naquelas respostas que vocês deram para mim, o Senhor ministrou muito no meu coração. Abre lá comigo Romanos 12, 2. Diz assim, ó: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então, Romanos, Paulo já começa dizendo isso. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Aí você me pergunta, mas como que eu vou fazer isso vivendo neste mundo? Como que eu vou fazer isso vivendo neste mundo que eu estou vivendo agora? E nisso, baseado nisso, eu quero entrar no primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: é a dificuldade de deixar as coisas do mundo e viver a renúncia. Tudo baseado nas respostas que vocês mesmos me passaram, me deram. Em Tito 2, do 11 ao 14, diz assim, ó: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. E junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo, quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar, para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer as boas obras. Amém? Então Deus, Ele quer que nos voltemos da vida mundana e pecaminosa. Mas como que a gente vai fazer isso? Em meio ao mundo que tem várias maneiras de nos levar a viver essa vida que é mundana. Como que Deus quer que eu faça isso vivendo neste mundo? O mundo onde eu acesso está muito mais fácil. O acesso hoje em dia está muito mais fácil. Esse daqui, ó, um celular, você tem acesso a muita coisa. E a maioria das vezes você não precisa nem ficar pesquisando. O próprio Instagram, o TikTok, Facebook, começa a jogar as coisas para você ver. Aí você me pergunta, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer o que é certo, o que Deus quer para mim, vivendo neste mundo? E a gente precisa buscar entender que o dom gratuito da salvação que nós ganhamos, que Jesus nos amou tanto, que não há amor maior do que esse. Apesar de tudo que a gente vive, de tudo que é colocado para nós, a gente precisa entender que a gente ganhou um dom gratuito da salvação. Que Jesus, Ele nos ama tanto, Ele nos amou tanto, que Ele se entregou por nós. Então, a gente precisa entender isso. E toda vez que a gente pegar a nossa ferramenta, que é o celular, que está mais na nossa mão, e saber discernir, saber ter precaução no que vai fazer. Mas só que pensa comigo, de um dia para o outro isso vai acontecer, de um dia para o outro eu vou sair daqui hoje, amanhã, não vou mais errar em nada, vou ser perfeitamente perfeito? Não. Infelizmente não. Porque existe um processo.
E a gente precisa respeitar o nosso processo. A gente precisa respeitar o nosso processo para que a gente não se frustre lá na frente e diga: eu não consigo, Jesus, isso não é para mim, eu não consigo, não dá certo. E a gente pega e desiste. E o processo é feito para isso, para a gente criar uma maturidade, né? E criando uma maturidade e entendendo o que Jesus quer para nós, entendendo o que o Espírito Santo quer que a gente faça. E a gente precisa respeitar esse processo, porque senão a gente fica numa montanha russa, de tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Um dia eu tô dando aleluia, glória a Deus, no outro dia eu tô fazendo coisa errada. Entendeu? Por isso que existe o processo, porque quando você estiver dando aleluia, glória a Deus, amém, mas o dia que você estiver fazendo errado, você não queira desistir, mas você queira correr para o colo de Jesus e falar: Jesus, eu estou aqui de novo, Jesus, me perdoa. E Ele está sempre, sempre, sempre ali, pronto para te perdoar. Pronto, pronto, pronto. E o que eu disse de processo, isso que eu disse de processo, também não me entenda mal, não é um aval para você dizer: ah, eu vou fazer tudo errado porque eu estou num processo. Não, você precisa respeitar o seu processo, mas respeitar o seu processo querendo criar uma maturidade em Cristo Jesus. Não usar desse processo como uma desculpa para fazer tudo errado. Não, não use. E entenda o que eu estou dizendo. Não use esse processo para ter um aval para você pecar, não. Porque Jesus, Ele quer que a gente passe por esse processo, né? E esse processo, ele precisa ser respeitado na nossa mente, para que o inimigo, ele não consiga plantar uma semente e essa semente criar raiz. Porque, querendo ou não, o inimigo está sempre à nossa volta. O inimigo, ele está que nem um pássaro rodeando a nossa cabeça. O que a gente não pode fazer é deixar ele pousar e fazer ninho. Então, por isso que a gente precisa guardar a nossa mente, guardar a nossa mente na palavra do Senhor. Amém? Estão aqui comigo? Glória a Deus. Amém, aleluia. E você não desiste quando você entende que você está num processo. Você não desiste. E o que eu quero falar para você hoje é: você consegue passar por esse processo. Você consegue porque Cristo está junto contigo. Você consegue porque Ele mora aí dentro do seu coração. Então, enquanto você está passando por esse processo, Ele está aí contigo. E se você correr para o colo dele e dizer para Ele: Jesus, eu estou aqui mais uma vez. Mais uma vez eu estou aqui para te pedir perdão. Ele está ali, pronto para te ajudar, pronto para te animar e falar: filha, filho, eu te perdoo, vamos para frente, vamos seguir esse processo. Amém? Você consegue, mas para isso também você precisa apagar a voz do mundo no seu ouvido e ouvir a voz de Deus. Mas daí você pergunta para mim, você fala: Daia, mas é fácil para você falar. Calar a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. Por isso que eu te disse, o processo, ele não é fácil. Ele não é fácil. Mas vai ser extraordinário para o seu crescimento espiritual. Não é fácil passar pelo processo. Não é fácil. Tanto para quem é jovem, tanto para quem é mais adulto. Todo mundo passa por esse processo. Todo mundo. Todos passamos. Então a gente precisa respeitar isso. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto, dentro do que vocês
me perguntaram, as amizades do mundo. O que são as amizades do mundo para vocês? Provérbios 17:17 diz assim, ó: o amigo é sempre leal, mas na hora da dificuldade ele se torna mais que um amigo, ele passa a ser um irmão. João 15, do versículo 12 ao 15, diz assim, ó: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se me obedecerem. E já não os chamo de escravo, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos. E a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Agora, como que eu vou dizer para uma amizade que ela não é boa para mim? Como que eu vou chegar para um amigo e vou dizer: amigo, a sua amizade não é boa para mim? A gente não pode chegar e fazer isso. Porque se a gente chegar e fazer isso, a gente pode machucar a outra pessoa. E não é isso que Cristo ensina para nós. Não é isso que Cristo quer para nós. Cristo nos ensinou a amar. E amar as pessoas. Amém? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Para mim não chegar para a pessoa e dizer para a pessoa: viu, a sua amizade não é boa para mim. Sabe o que você pode fazer? Você pode ter atitudes diferentes, atitudes cristãs, atitudes de amor de Jesus. E com as suas atitudes, com os seus gestos de amor, essa pessoa vai ver e vai dizer: cara, esse cara é para ser meu amigo. Esse cara vai ser meu amigo. Esse cara é meu amigo. Ou, pelo contrário, ele vai dizer: não, isso daí não é para mim. Então eu não quero mais essa amizade. A pessoa mesmo vai se afastar. A pessoa mesmo vai entender que você está diferente, que você é diferente. E vai se afastar de você. Mas em nome de Jesus, que as nossas amizades sempre estejam perto de nós e perto de Cristo. Amém? O outro lado também é você ficar querendo alimentar uma amizade que é tóxica. Você está querendo mudar quem você é para você ficar perto de um amigo. Outra coisa é isso. Hoje eu vi no Instagram uma postagem do pastor, um pastor que cuida lá na Cracolândia. Ele faz um trabalho lá na Cracolândia, pastor Rica, né? Ele faz um trabalho lá na Cracolândia. Você imagina, o cara tá lá na Cracolândia, cuidando daquelas pessoas que ninguém dá nada. Cuidando daquelas pessoas que a sociedade já negou. Todo mundo já negou aquelas pessoas. Todo mundo já disse que vai morrer ali daquele jeito. E tem um cara lá dentro, com uma igreja lá dentro da Cracolândia, fazendo um serviço. Alimentando, orando, falando da palavra, falando do amor de Jesus. E já teve muitas pessoas que foram resgatadas naquele lugar. Amém? Então eu vi uma postagem dele, que ele colocou um quebra-cabeça. Aí tinha uma pecinha que ela era redondinha e o encaixe que ela ia se encaixar era redondinho também. Então ela cortou a parte redondinha dela para poder se encaixar naquelas outras 3 pecinhas. Então não seja essa pecinha que mude quem você é, mude o que Jesus é na sua vida, para se encaixar num lugar onde não querem você. Não mude quem você é. Porque as amizades verdadeiras, as amizades que
vão ficar junto contigo, elas vão entender o quão bom é estar perto de Jesus. Elas vão entender o quanto você mudou por estar perto de Jesus. E elas vão querer estar perto de você. Aí elas vão se tornar mais do que um amigo. Vão se tornar um irmão. Amém? Então não queira se encaixar onde você não se encaixa. Não queira alimentar amizades que não vão fazer bem para você. Amizades que você precisa mudar quem você é, que você precisa fazer algo diferente, que você precisa fazer algo que você sabe que Jesus, ele não vai se alegrar com isso. Não faça. Prefira estar do lado de Jesus. Prefira estar do lado de amizades que te levem para perto de Jesus. Amém? Prefira estar. Prefira, porque essas amizades que não são boas para você, ou elas vão entender e querer vir para perto, ou elas vão consequentemente se afastar. Amém? E nós temos um amigo que nunca nos deixa, e ele deu a vida dele por nós. O João 15 mesmo diz: Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Eu pergunto aqui, alguém teria coragem de morrer por alguém? De morrer por um amigo? Eu não sei se eu teria coragem. Mas Jesus, sendo Deus, veio, se fez homem, se fez carne, andou por essa terra, mostrou para nós um modelo de como nós devemos andar. E morreu por amor a nós. E ele não morreu por amor a nós porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Nós erramos, e erramos muito. Muitas vezes eu olhei para Jesus e falei: Jesus, o que o Senhor vê em mim? Eu faço as coisas e a maioria das vezes eu não faço da forma que o Senhor quer. O que o Senhor vê em mim? E Ele sempre volta e diz para mim: filho, eu te amei, eu te amo, e eu vou te amar até o fim. E isso não serve só para mim, serve para todos nós. Para todos nós. Então, quando a gente estiver pensando em desistir, lembre que você tem um amigo que mora aí dentro de você. Ele sabe de tudo, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua intenção. E mesmo conhecendo o nosso coração, a nossa intenção, sabendo que muitas vezes o nosso coração é errado, que o nosso coração pensa coisas ruins, que as nossas intenções, a maioria das vezes, são intenções ruins, Ele ainda está ali, porque Ele escolheu nos amar. Então escolha também amar Jesus. Escolha amar o Pai. Escolha, gente. Escolha amar. Então a gente precisa procurar manter uma amizade maior ainda com Jesus Cristo. A gente precisa procurar manter uma amizade muito maior com Jesus Cristo. Que Ele vai nos direcionar, que Ele vai nos trazer a paz, que Ele vai nos encher de amor, que a gente não vai mais precisar ficar nos encaixando em qualquer lugar. Nós temos um lugar, e o nosso lugar está no coração do Pai. Nós temos um lugar. Então você não precisa se encaixar em lugar nenhum. Você não precisa querer se encaixar num grupinho onde eles olham para você e falam: vixe, lá vem. E você tentando mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, fazendo coisas que você sabe que não provém do Pai, e você querer se encaixar.
não queira. Jesus, ele é seu melhor amigo. Amém? E ele não te decepciona. O terceiro ponto que eu quero trazer hoje para vocês é o mundo digital. O saber usar, longe de tudo que é errado. 1 João 2, do 14 ao 17, diz assim, ó: eu estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam a estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos, a ambição pelas coisas dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Este mundo está perecendo, e essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Aleluia. Agora você deve estar pensando aí, ai meu Deus, vamos falar sobre isso de novo. Vamos falar sobre isso de novo. De novo, Jesus. Nós precisamos buscar uma prudência em relação ao mundo digital. Como eu disse anteriormente, a gente nem precisa ficar pesquisando. As coisas são praticamente jogadas na nossa cara. A gente não precisa nem ficar pesquisando. Aí você abrir o seu Instagram, ainda mais quando você instala o seu Instagram, você coloca lá o sexo feminino, o sexo masculino, eles já começam a jogar. Até eles fazerem aquela leitura do que você gosta de ver, do que você mais para ver. Para eles jogarem o que você gosta, isso demora. E quando você começa a parar nas coisas que são ruins para você, quanto mais você para assistir, mais o Instagram vai te jogando isso para ver. Instagram, TikTok, essas redes sociais, né? Então a gente precisa ter essa prudência em relação a esse mundo digital. E tudo isso é questão de como está a nossa vida. Essa prudência tem questão de quem que dirige a nossa vida. Isso tem questão se o Espírito Santo, se você deu essa liberdade para ele de dirigir a sua vida. Então eu não estou dizendo para você, agora você abandona o seu celular, você larga tudo, vai morar numa toca, se esconde do mundo. Não. Jesus mesmo falou, né, pastora? Não tire eles do mundo, mas não deixe que o mundo... Amém? E se você deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida, ele vai te ensinar, ele vai te dar a prudência. Você não vai precisar ficar ouvindo mais uma vez falando sobre o mundo digital, mais uma vez falando sobre o que eu devo ou não devo fazer, o que eu devo ou não devo ver. Você tem o Espírito Santo que mora aí dentro de você. Você tem o Espírito Santo que mora aí, fala para você e mostra para você e fala: isso aí não dá, isso aí não é para você, minha querida, meu querido, não é. E você parece que faz assim, na orelha assim, fala, vixe, e continua fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa prudência. Outro papel importante
de pessoas em nossas vidas para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, são os nossos pais. Amém? Quem aqui ainda tem o pai e a mãe? Viu-os, né? Olha, ó, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. E quem aqui até hoje honra o pai e a mãe? Levante a mão, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Eu já falei aqui uma vez, eu tenho 31 anos, e se eu falar um pouquinho grossinho com a minha mãe, ela já me mete a mão. E ela mete a mão mesmo. E eu preciso honrá-la, porque ela é minha mãe. E eu estou com 31 anos nas costas, eu podia falar, oh, eu já sou mãe. Quem és tu? Para me bater? Não, ela me desce o sarrafo. Ai, então, os nossos pais, eles são muito importantes no ensinamento para nós. Quando a gente é adolescente, jovem, né, que a gente está ali nos quantos ali, vamos dizer? Uns 14, até uns 17, 18 anos, por aí, né? A gente pensa, meu Deus, para quê? Meu Deus, para que minha mãe fala essas coisas? Meu Deus, para que meu pai fala essas coisas? Gente, eu não preciso ouvir isso. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, sabe, né? Os nossos pais, eles têm um papel importantíssimo na nossa vida. Importantíssimo. Porque eles estão ali para nos ensinar o caminho certo. E a gente precisa dar ouvido a eles. A gente precisa querer estar junto com eles. Porque eu vou falar para você, que quando eu tinha a idade entre 14, 13 anos, né? Que eu já fui mais nova. 13 anos, ali até os meus 18 anos, a única coisa que eu não queria era estar em casa. A única coisa que eu não queria era estar junto com a minha mãe. Eu fugia, eu escapava. Eu ia posar na casa das minhas amigas, eu passava mês nas casas das minhas amigas. E não dava nenhuma satisfação para minha mãe. Estou falando eu fazia isso, não estou dizendo para vocês fazerem, pelo amor de Deus. E hoje, com 31 anos, eu não saio da casa da minha mãe. Hoje, com 31 anos, ela moscou, eu estou lá. Ela marcou, eu estou lá na casa dela. Ela marcou, eu estou querendo ela junto comigo. Eu podia muito bem ter aproveitado esse tempo da minha juventude para estar junto com a minha mãe, para aprender junto com a minha mãe. Mas só que eu não quis. Eu preferi não fazer isso. Eu preferi fazer a escolha errada. E a escolha errada me trouxe uma consequência. Que eu aprendi o que era certo e o que era errado. Não foi com a minha mãe me falando, me ensinando. Foi com o mundo me dando porrada. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi que Jesus era o maior amor na minha vida. Foi assim que eu aprendi, porque o mundo, eu não quis aprender com a minha mãe, eu não quis aprender em casa. Mas a gente aprende de uma forma ou de outra. Ou a gente aprende com a mãe sentando, o pai sentando e ensinando, ou a gente aprende com o mundo dando porrada na gente. De uma forma ou de outra a gente aprende. Mas o que você prefere? Aprender com o mundo te dando porrada, ou aprender com a sua mãe, com o seu pai sentando e conversando e te ensinando? Amém. Minha mãe e meu pai. Isso aí. A gente precisa querer aprender com os pais da gente. Porque eles nos ensinam com o maior amor do mundo. Eles têm amor para nos ensinar. E o mundo não, minha gente. Infelizmente, eu experimentei e eu sei que o mundo ele não é bonzinho, não. Ele não ensina na bondade. Ele ensina na base da porrada mesmo. E eu apanhei muito para aprender. Foi só eu, né, Anderson? Aleluia!
Então a gente precisa querer aprender com os nossos pais. Porque a gente, quando é adolescente, quando é jovem, a gente fica com a cabeça bem confusa, né? A cabeça da gente fica confusa. A gente recebe muita informação, e a informação de um lado, a informação de outro, e a gente fica meio confuso, a gente não sabe o que faz. Mas o pai e a mãe da gente, junto com o Espírito Santo, ele está ali para nos direcionar a fazer a coisa certa, a fazer da forma certa, a fazer para que a gente não tenha que aprender da forma mais cruel, né? Que nem diz. Então a gente precisa ter muita paciência de saber ouvir os nossos pais e principalmente da gente saber ouvir, principalmente a gente saber ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Porque os nossos pais, graças a Deus, e o Anderson temos os nossos filhos pequenos, e nós estamos ensinando eles o caminho certo. Mas só que eles não podem se escorar na nossa fé. Eles precisam aprender. Então, vocês que são menores, adolescentes, jovens, vocês precisam aprender que vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo. A sua mãe, quando subir, você não vai conseguir subir agarrado na saia dela. Você precisa escolher estar com Jesus Cristo. Você precisa escolher a ouvir a voz dele. Você precisa escolher a querer estar perto dele. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Agora a gente vai para a parte do que a gente posta das nossas redes sociais. Eita. Fala, Gilva. A gente precisa ter uma prudência maior ainda no que a gente posta. A gente precisa ter prudência, sim, no que a gente está vendo, no conteúdo que a gente está se alimentando. Mas uma prudência maior ainda no que a gente mostra para as pessoas. A gente precisa ter essa prudência, gente. Porque nós somos povo escolhido de Deus. Nós somos povo escolhido de Deus. Nós não somos uma mercadoria exposta no mundo. Nós somos povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus precisa se guardar. Então nós precisamos nos guardar, sim. Precisamos, sim. Precisamos cuidar com o que a gente posta, sim. A gente precisa ter prudência em tudo que a gente for fazer. Porque às vezes você acha que não, mas as pessoas estão te olhando. As pessoas estão vendo e esperando você resbalar. Ela está esperando você resbalar para olhar para sua cara e dizer: ixi, você não era crente, não? Entendem? Então a gente precisa ter prudência. A gente precisa ter prudência no que a gente posta. E tudo que a gente for fazer, que seja para glorificar o nome de Deus. Agora eu não estou dizendo para você que você não pode mais brincar, você não pode mais postar uns videozinhos engraçados, rindo, que eu posto, né, gente? Eu gosto de passar vergonha. Mas assim, não seja também um cético também. Meu Deus do céu, agora eu sou glorificado. Não. Mas tenha prudência no que você for fazer. E até quando a gente vai rir, que a gente vai postar alguma coisa que é engraçada, a maioria das vezes acaba ainda glorificando o nome de Jesus ainda, né? Amém? E mais uma vez eu digo para vocês, entendam o que eu estou falando. Entendam o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui como um juiz na vida de vocês. Não. Pelo contrário. Eu estou aqui para ajudar e para dizer o que o Espírito Santo quer que eu diga. Toda vez que é para me ministrar, eu tento correr. Mas o Espírito Santo fala para mim: filha, eu quero falar através da sua vida.
Então, deixa eu falar através da sua vida. E eu falo, amém, Jesus. Amém. Porque se eu for olhar para mim mesma, para dentro de mim, e falar o que for da minha vontade, vocês saem daqui sem entender nada. Mas não, eu falo para Jesus, eu falo nada de mim, Jesus, mas tudo do Senhor. Amém? As coisas que são desejo da carne, mau desejo dos olhos, o que provém do mundo pecaminoso, a gente precisa sair fora. A gente não pode mais ficar vendo como se fosse, vendo ou postando como se fosse normal. Porque não é. A Bíblia diz que não é. Amém? Agora, o que provém de Deus, você pode fazer sem medo de ser feliz. O que provém de Deus, você pode fazer sem medo de ser feliz. Porque daí a gente vai estar glorificando o nome dele. A gente vai estar glorificando o nome de Jesus. Mas as coisas que não provêm de Deus, pula fora. Sai fora mesmo. Não tenha medo de sair fora. Amém? E isso também, quem vai te ensinar o que é certo e o que é errado? É o Espírito Santo que mora dentro de você. Com a ajuda de seus pais. Aleluia? Então deem ouvido aos seus pais. Deem ouvido ao Espírito Santo. Aleluia. As irmãs também. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos ser prudentes no que a gente está fazendo nas nossas redes sociais. No que a gente está postando. Dancinhas do TikTok. Vamos cuidar, gente. Pelo amor de Deus. Vamos cuidar no que a gente está fazendo. Queima tudo. Queima ele. Como é que é, Alan? Me siga no TikTok. Me siga no TikTok. Mas o Alan faz uns negócios legais no TikTok, que glorifica o nome do Senhor, amém? Existem coisas que você pode fazer no TikTok que vão glorificar o nome de Jesus. Mas as coisas que não glorificam o nome de Jesus, pula fora, pelo amor de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Você não é, eu vou dizer mais uma vez, você não é uma mercadoria neste mundo. Você é um escolhido. Então haja como escolhido. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa agir como um escolhido de Deus. Você vai ser perfeitamente perfeito? Não, você não vai ser perfeitamente perfeito. Mas existem coisas que você pode escolher o que você vai fazer. Que você pode dizer, isso eu não vou fazer. Ou pelo contrário, você pode dizer, eu não estou nem aí porque o Espírito Santo fala para mim, eu vou fazer mesmo assim. Então escolha fazer a vontade de Deus. Tanto em dancinhas do TikTok, que a gente vê muito hoje em dia, né? Tudo que vai fazer, tudo dancinha, tudo envolve dancinha, né? Tanto dancinha como fotos que você posta. Os meninos até que não postam tanta foto, né? Mas as meninas postam bastante foto. Então você escolha postar as fotos, mas, né? Se portando como uma escolhida de Deus. Entenderam? Me siga no TikTok. Escolha. Postagem, gente, que envolvem coisas ruins, postagem que envolvem piadinhas sem noção, postagens que envolvem sexualidade. Pula fora disso. Você é um povo escolhido. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus. Você não precisa disso para você viver.
Você precisa da presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa glorificar o nome de Jesus na sua vida. É isso que você precisa fazer. Você não precisa ficar postando coisas para você ser visto na internet. Você vai ser visto na internet por glorificar o nome de Jesus. Não por estar fazendo dancinhas que não provém de Deus. Não por estar postando coisas que não provém de Deus. Você pode até ser visto, mas você vai ser visto como um crente desse jeito eu não quero ser. Você vai ser visto como um, se for para me ser crente, para me ser assim, eu continuo aqui onde é que eu tô. Tô feliz. Entendem? Então você precisa ser diferença neste mundo. Amém? Glória a Deus. Mas tudo provém de um processo de Deus na sua vida. Você vai sair daqui e nunca mais vai errar? Não. Você vai sair daqui e você provavelmente vai errar. Mas não desista quando você errar. Corra para o colo de Deus, não corra de Deus. Corra para o colo do Pai. Porque Ele está ali pronto para te ajudar. Pronto para dizer para você, é dessa forma, filha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem ainda? Então, de tudo isso que a gente já falou hoje, ao meu ver, a nossa maior dificuldade é entender que a gente só tem a Jesus Cristo. É olhar para dentro de nós, e ver o que vale mais a pena. É a presença do Senhor na nossa vida. É olhar para dentro do nosso coração e a presença de Deus preencher totalmente. É olhar para dentro do nosso coração e dizer, essas coisas não valem mais a pena para mim. Eu vou buscar fazer as coisas da forma certa. O Espírito Santo, por favor, me ajuda. Mas a gente precisa olhar para dentro de nós e saber que nós só temos a Jesus Cristo. E nós só precisamos de Jesus Cristo. Nada mais pode preencher a nossa vida a não ser a presença do Espírito Santo. E essa aqui é a nossa maior dificuldade, ao meu ver, né? É a nossa maior dificuldade. E a gente precisa viver uma vida de entrega total a Ele. Viver como se nada mais importasse para fazer, a não ser a vontade de Deus. E eu não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Mas a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa viver a vontade de Deus. A gente precisa viver para glorificar o nome de Deus. Amém? Que nada que o mundo oferece é melhor que a vida com Ele. E entendendo isso, e isso sendo verdade dentro do nosso coração, a gente vai passar por esse processo. A gente vai passar por esse processo confiantes de que algo bom vai vir, de que algo bom vai acontecer, de que as coisas vão melhorar. Então a gente precisa respeitar o nosso processo e entender que o que a gente precisa é só de Jesus Cristo. Amém? A gente precisa entender. E Jesus Cristo, Ele está pronto para entregar o reino nas tuas mãos. Ele está pronto para fazer isso. Só que o seu coração precisa entender que você precisa só dele. Ele não vai entregar o reino na sua mão hoje para amanhã você querer abandonar, para você deixar de lado. Ele vai entregar o reino na sua mão, sabendo e conhecendo a sua história,
conhecendo, sabendo que foi Ele quem escreveu a sua história. Ele vai entregar o reino na sua mão, para você servir a esse reino, para você ser peça fundamental nesse reino. E Ele está pronto para isso, gente. E Ele quer fazer isso. Só que a gente precisa colaborar também com Ele. Amém? E Ele quer usar você jovem, para impactar essa geração. Ele conta contigo. Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. É através da sua vida que Ele quer fazer grandes coisas. Amém? Entenda isso. Por favor, entenda isso. Você não está nesse mundo por acaso. Você não nasceu por acaso. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Você não nasceu por um descuido dos seus pais. Não. Deus, Ele te conhece desde a eternidade. E foi Ele quem te escolheu. Ele te escolheu. Então a gente precisa agarrar isso com vontade. E viver o esplendor de Deus na nossa vida. Vamos agarrar isso com vontade, gente. Porque você, jovem, você é forte. Você é forte. Você foi chamado para estar nesse exército, glorificando o nome de Deus. Você é forte. Você é corajoso. Você é corajosa. E você foi chamado. Então você precisa entender isso. Você precisa entender as coisas. Amém? Glória a Deus.